Fala, turma! Eu sou o Rogério Beraldo e começamos agora mais um Hack Club Podcast, o podcast para você que é empresário que deseja construir a sua empresa sem destruir a sua família. E no podcast de hoje, no episódio de hoje, eu recebo ele, o CEO da Hackeando, o CEO do Hack Club, Guilherme Viana. Irmão, que prazer ter você aqui na sua casa. Mas esse é o lugar onde eu construo a plataforma para os nossos clientes. Construo o ambiente para os nossos clientes. Rogério é membro do Hack Club. E ele é o host, e não eu. Então, é assim que a banda toca por aqui. Muito obrigado. Não, e é um prazer, assim, porque esse cara, ele é meu amigo pessoal há mais de 20 anos, né? Imagina que a gente tá ficando velho, a gente faz as contas. Meu amigo pessoal há mais de 20 anos, e eu vou te perguntar uma coisa aqui que talvez nunca te perguntei antes. Vambora, por favor. Então, é isso que temos hoje, tá? Esse é o clima. Nada menos do que polêmicas. Irmão, vamos lá, assim, conheço bastante da sua vida, mas a gente vai falar muito como construir, né, a sua empresa sem destruir a sua família, e você é um cara que, pra mim, é uma grande referência nisso. É um cara que sempre teve grandes valores e mesmo crescendo com bastante coisa, nunca perdeu os princípios e a essência do que você acredita. Mas eu quero começar lá atrás. Quero que você fala, até mesmo antes da Hackeando, onde foi o início? Onde começou a sua carreira? Como que era o Gui lá atrás, que eu conheço um pouco, né? A gente até tentou jogar bola, a gente não tinha tanto talento. A gente teve que estudar desde cedo. Então quero saber lá atrás, cara, da onde veio essa essência já de ter valores familiares, valores que já apontavam para cá. E até onde chegou um passinho antes da construir a Hack aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Batendo esse papo contigo. E estou pronto para responder todas as perguntas que você desejar. Primeiro de tudo, né? Tudo começa com a família, né? Meus pais, um beijo pros meus pais, me ensinaram princípios e valores. Não passamos nenhuma dificuldade na infância, graças a Deus. Também não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque parece que o povo tem que falar que passou dificuldade na infância, né? Pra ter uma história legal. Só que não. Não tivemos nada também de grande abundância, sempre o suficiente ali. Meus pais me ensinaram princípios e valores e eu nasci na igreja, né? Nasci nos berços do Senhor, no berço do Senhor, porém isso não significa nada, né? Porque eu costumo dizer que só com 23 anos ali que eu me converti realmente, porque a conversão vem do arrependimento, do quebrantamento, entender a sua própria fraqueza. Nascer de novo, né? Enfim, então veio de berço, veio dos meus pais, que foram uma bênção na minha vida, meu irmão. E ali nós crescemos juntos, né? Uma parte da nossa infância, nos encontramos ali quase que um pouquinho antes da minha adolescência, porque você é um pouquinho mais velho, né? Sim. E nós crescemos juntos ali, uma infância, uma adolescência saudável. Na escola eu era bem mediano, ficava de recuperação durante o ano e passava direto algumas vezes. E isso era até um motivo de conflito e tristeza para os meus pais. Então eu nunca fui uma promessa, né? Eu até brinco que nós éramos conhecidos pelos outros vizinhos como os filhos da Rose e do Amaury são educados, era o máximo que a gente era reconhecido. Porque, né? São inteligentes, são habilidosos, têm um talento. Não, era são educados, só isso, mais nada. Mas, graças a Deus, hoje em dia isso vale muito, né? E foi através dessa educação que chegamos onde chegamos em relação a princípios e valores. Então, desde sempre aprendi a ter uma boa educação, saber entrar, saber sair, sem diminuir ninguém. E conforme o tempo foi passando, a gente vai, na verdade, se diminuindo, entendendo que somos pequenos e que o nosso papel é servir. Mas entrei ali na faculdade de engenharia, saí de engenharia, fui para propaganda de marketing, saí de propaganda de marketing, fui para marketing, enfim, e no meio de tudo isso, estava ali numa empresa, numa agência, onde nessa agência, que eu conheço a família até hoje, sou muito próximo, uma empresa, inclusive, uma família muito abençoada, líder de mercado, somos amigos até hoje, próximos até hoje em relação a quando estamos juntos, é sempre uma grande alegria, mas ali eu tive um burnout, desgaste físico e emocional com a vida profissional, onde, saindo da empresa ali, né, começou a minha carreira como terapeuta, onde eu estudava o comportamento humano por livre demanda ali, sem nenhuma faculdade, estudando. E foi ali que Deus transformou a desgraça em graça, né? Peguei o meu problema de saúde mental. Vou anotar isso aí. Então, eu anoto tudo. Isso aqui é uma aula, tá? 1 hora de aula, então... Deus, ele sempre transforma a desgraça em graça, só que depende do nosso ponto de vista, né? Então, se nós estivermos sempre com os nossos
ouvidos e a nossa visão aberta, principalmente de uma maneira espiritual, a gente consegue entender muita coisa. Tu tem um propósito do Senhor, Ele sempre quer o melhor para os seus filhos, e nem sempre o melhor é o conforto, nem sempre o melhor é algo tranquilo. Virão dificuldades, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Deus venceu o mundo. Então, ali eu comecei minha carreira, fiquei cerca de 2 anos trancado em casa, estudando muito. Depois eu entrei na Clínica Pedro Andrade, como terapeuta. Fiquei ali por 3 anos e meio, hoje se chama Instituto Genoma, não é mais Clínica Pedro Andrade, é um instituto de pesquisa e genética. Então, Deus me colocou ali de uma maneira sobrenatural e consegui honrar, graças a Deus, todos os meus pacientes, todo o meu trabalho. Tenho um bom relacionamento com todos que estão lá até hoje. Em todos os lugares, na verdade, eu não tenho problema com ninguém, em todos os lugares que eu passei, principalmente profissionalmente. E a vida foi me ensinando que um dos maiores ativos que você tem se chama reputação. Hoje o Hack Club, ele é construído grande parte em cima da reputação de confiança que eu e que os meus sócios construímos com os nossos clientes. Então, reputação é o maior ativo. Você pode ser um gênio, você pode ser talentoso, mas se você for mal falado, você não chega em lugar nenhum, ninguém confia em você. E confiança hoje é um ativo muito forte. E aí, saindo dali da clínica, abri a Hackeando dentro da clínica, onde eu conheci o meu sócio, Thiago Miranda, que era o meu paciente. Perguntei pra ele, e aí, Ti, o que você acha? Eu tô encurtando muito a minha história, tá? Aí você me conhece, eu tô atravessando tudo, né? De tudo isso. E foi ali que começou a Hackeando. Vou até pausar aqui se você quiser fazer alguma pergunta. Cara, não, é incrível, assim, porque antes de entrar nessa, porque eu também tenho uma pergunta sobre exatamente esse ponto, que foi o ponto de virada aí, né? Mas antes de chegar aí, e aí particularmente, né, por te conhecer, eu sempre vi em você uma grande ambição, né? Você sempre foi alguém ambicioso e muitas pessoas acreditam que ambição é um defeito. Se confunde com ganância, né? Exatamente, a ambição é uma das maiores qualidades do ser humano. Você enxergar em alguém a ambição é uma qualidade de grande valor. Então, ser alguém ambicioso é alguém que busca um propósito, alguém que busca crescer, alguém que busca prosperar. E eu sempre vi isso em você. Posso provocar? Com certeza. Vou falar como homem. Se você é homem, você não tem ambição, você não presta pra ser homem. Você precisa acordar pra vida. Simples assim. Exatamente. Então, assim, desde cedo, desde quando você estava na agência, até depois na clínica, eu sempre vi você falar com muito amor, assim, né? Com muita vontade, sempre dos seus pacientes, não sobre os pacientes, mas daquele ambiente, de como você queria romper, de como você queria crescer. De onde você acredita que partiu essa ambição? Porque, como você trouxe, a família, a gente é uma família de classe média. A gente nunca sofreu assim como você, eu também, né? A gente cresceu junto. Nunca tivemos deficiência de nada ali, né? Nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. De onde você acredita que partiu essa ambição? Uma ambição de enxergar lá à frente, de sempre ter o desejo, de sempre acreditar muito no que estava fazendo. Olha, pra ser bem sincero, tem 2 coisas que são bem importantes, né? Eu creio que todo mundo que recebeu uma boa educação de berço sempre tem o desejo de honrar a família, né? Então eu sempre quis honrar meus pais. Não com uma questão de, tipo assim, quero ser aprovado pelos meus pais. Nossa, eu preciso que eles vejam o meu crescimento. Isso inconscientemente até que sim, porque sempre existe, mas conscientemente não. Mas tem essa questão de você escuta desejos dentro da sua casa que você sempre quer honrar. Isso é de filho. Filho que ama pai e mãe, não tem como. Sim. E olha, eu conheço isso de conhecidos meus que possuem uma ótima qualidade de vida, que sempre, no contrário da gente, sempre sobrou e sempre tiveram o mesmo desejo. Eu quero honrar meus pais. Mas por quê? Porque, cara, a gente sempre tinha um débito em relação aos nossos pais. Só que tem uma questão, essa ambição também vem porque, graças a Deus, e isso é uma oração que eu sempre fazia, que Deus colocasse as pessoas certas e tirasse as pessoas erradas da minha vida. E Deus sempre me abençoou com as pessoas certas ao meu redor. Como, por exemplo, você, entre outras pessoas. Então, eu sou muito grato com cada pessoa que Deus colocou ao meu redor, e eu nem me preocupo se a pessoa ela é verdadeira, se ela é falsa ou não, porque já tá dentro da minha oração. Eu me preocupar com isso é uma falta de fé. Se eu já pedi pra Deus tirar, Ele tira. Ponto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Com me desvincular de alguém. Mas eu também creio que essa ambição veio de uma forma em que eu sempre estive cercado de pessoas maravilhosas, e eu também sempre trabalhei com propósito. Tanto é que isso é algo extremamente importante quando o assunto é saúde mental. As pessoas que trabalham com o que elas gostam de fazer, ou com um nível acima, com o que elas amam fazer, cara, elas são bem felizes. Sim. Então, eu entrei ali na clínica, um ambiente incrível, fazendo um trabalho incrível. Depois, saí dali e criar Hackeando com muito propósito.
Pô, você pegar a Hackeando, uma consultoria de cultura, não falando já da Hackeando, mas só adiantando, a consultoria de cultura, criar Hack Club, ajuda famílias, casamentos, uma consultoria de cultura que já ajudou a restaurar 3 casamentos. Então você começa a ver propósito em tudo, isso é muito... te estimula bastante e isso alimenta uma ambição de servir mais as pessoas, né? Tanto é que eu até tenho como mentalidade, compartilho até com a equipe esses últimos dias, pô, não tenho a pressa de ganhar dinheiro, tenho a pressa em agregar valor para as pessoas. Incrível. E todo o meu trabalho, em todas as pontas e frentes que eu atuei, sempre foi agregando valor às pessoas. Então sempre entregando muito mais do que recebendo, sempre. Então é basicamente isso. Aí daí que vem a ambição. E a ambição também de agradar o Senhor. Incrível. E assim, né, eu lembro desse momento, que foi um momento onde eu fui morar no Canadá, fui estudar negócios lá fora, e o Gui, ele ficou aqui, a gente se reencontrou depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, e você, apesar de ter a mesma essência, você já era um outro profissional, assim, né? Foi um momento que eu imagino que você comeu o livro, que você estudou, e quando eu voltei eu já senti uma grande diferença intelectual, assim, de tanto que você pegou aquilo para consumir. E, cara, e assim, uma das outras grandes qualidades que eu admiro desse cara aqui é o tanto que ele é determinado, assim, né? Eu acho que é uma das poucas pessoas que eu conheço que com frequência mantém um horário de acordar, um horário de dormir, apesar do filho, tem uma cadência alimentar, né? A gente vai entrar nisso, mas tem uma cadência de alimentação e para mim você é um grande exemplo de determinação. Então eu acho que a equação ela é simples, né? Quando você soma a ambição com a determinação, a gente chega aqui. Chegamos no Hack Club. Total. E aí você estava contando do Thiago, o encontro com o Thiago, que era seu paciente, virou seu sócio. E aí como que surgiu esse papo para começar? Cara, pra ser bem sincero, atendi o Thiago ali por volta de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo. E aí o Thiago sempre foi um grande empresário, até hoje é. E eu mandei um áudio pra tirar uma dúvida com ele, pra pedir uma opinião. Cara, o que você acha desse negócio aqui, sabendo da sabedoria que você possui, né? Já era esse negócio aqui. Que não. E aí era uma plataforma de saúde mental para as empresas. Aí quando eu falei e mostrei, ele, cara, isso é muito bom, pelo amor de Deus, e isso é demanda infinita. Aí eu soltei o tema, falei assim, a frase, demanda infinita, até que ele namorou com esse nome. Dele. Com esse nome. Ele sempre fala assim, cara, nunca me esqueça. Você falou, demanda infinita. Aí ele ficava falando isso toda hora. Então ele se apaixonou ali, a gente cresceu junto, porém, o Thiago e o Bruno, né, que são irmãos, e são os nossos 2 sócios, hoje Guilherme, Marcelo, Thiago e Bruno, né, sócios da Hackeando e do Hack Club, e ali a gente criou a consultoria de cultura organizacional, a plataforma acabou não dando certo, porque tinha investimento em software, ia demorar, eu falei assim, não, cara, já tem como eu trabalhar, eu já sei o que fazer, e aí eu fui galgando e pegando clientes, e os meninos sempre ajudando, o Thiago e o Bruno sempre ajudando na questão estratégica, network, conexões, apresentando clientes. Você tá falando de 4 anos atrás. E isso, a gente tá falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás. E o Thiago sempre foi aquele cara que direcionou e mentorou o financeiro. O Marcelo, que era gerente de RH da Mirandinha, veio pra Hackeando. Mas tudo, obviamente, em comum acordo entre as partes. E foi basicamente isso. Como um acordo, você ficou muito feliz e então esse Thiago ficou muito triste. Não, mas ninguém obrigou ele a nada. Mas se estiver em casa, tá tudo certo. Irmão, eu lembro quando você me contou, quando eu fui jantar na sua casa e você me contou dessas primeiras conversas, assim, né? Que as coisas, cara, poderiam acontecer, que você tinha feito boas conexões. O que mudou de lá pra cá, assim? O que mudou daquela conversa inicial que você teve com o Thiago e dali surgia um sonho até chegarmos no hack, né? No clube que a gente tem hoje? O que mudou de lá pra cá? Não só em você, mas o que você enxerga nesse processo de evolução da empresa? Cara, o que mudou, pra ser bem sincero, foi tudo, mas principalmente 2 coisas importantes que não tem nada a ver com o trabalho, que é aí que vem a ambição, da minha parte e da sua parte também, que é o quê? A partir do momento em que você começa a empreender, você começa a ter um caminho ali que é um pouco solitário para todo empreendedor, mesmo tendo toda uma rede de apoio, né? A gente acaba não falando na sua totalidade das nossas preocupações e problemas. E foi nesse momento em que eu me aproximei do Senhor, antes dele há 3 anos antes de eu criar Hackeando. Na verdade, eu sempre pedi pro Senhor o seguinte, Pai, quanto mais sucesso eu tiver, que mais próximo de Ti e menor eu seja. Que é a palavra de Deus, que em João vai dizer que Ele cresça e eu diminua. Então, o sucesso que eu tenho hoje, eu creio que ainda é pequeno do sucesso que eu terei amanhã. Mas eu tenho certeza que você vai me encontrar, você, quem tá me assistindo,
quanto maior eu estiver no meu PJ, menor eu estarei em questão de querer se aparecer. Não que eu queira isso hoje, pelo amor de Deus, hoje já me conhece. Serei cada vez mais... Tenho que ser cada vez mais humilde, não porque eu quero, porque é uma obrigação. Então, o que mudou foi a minha relação com o Senhor de dependência. Hoje eu peço socorro todos os dias, e não é brincadeira, minha esposa sabe disso. Principalmente quando as coisas estão boas. Quando tudo está muito bem, eu peço socorro para Deus, para que primeiro eu não venha me ensoberbecer, que eu não venha me debruçar no meu próprio braço, né? Tanto é que um dos lemas principais da cultura da Hackiana, da nossa empresa, é: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ninguém aqui é bom, quem é bom é o Senhor. Ninguém aqui é capaz de nada, é o Senhor que nos capacita. E o segundo ponto foi a minha esposa. Não tem como. A mulher, ela alavanca o homem. Ela alavanca o homem. Não tem como. O seu apetite de ser uma pessoa melhor, de ser um homem melhor e assim por diante, muda completamente. Então, o sucesso da minha empresa é o sucesso da minha casa. Na verdade, o sucesso da minha casa é consequência da minha empresa, né? Perdão. O sucesso da minha empresa é consequência da boa relação dentro da minha casa. Por isso que nós criamos dentro do Hack Club o principal valor que veio de Deus, não veio de mim. Uhum. Construa sua empresa sem destruir sua família. Não faz sentido. Você que é empresário, você se debruçar no seu próprio braço aí achando que você é gigante, achando que você é forte e que você está construindo um negócio gigantesco, enquanto você não se relaciona com a sua esposa, você não honra em todos os âmbitos ali no seu papel como homem, você não cuida da sua esposa, você é um pai ausente, não faz sentido nenhum, sua saúde tá horrível, mas eu estou construindo. Tem coisas que não voltam atrás, acorda pra vida. E se você não gostou, eu acho ótimo, que te incomode, e que isso seja um catranco pra você mudar a sua vida. Então o Hack Club traz um princípio de, você tem que construir sua empresa sem destruir sua família. Pra mim, eu tenho clientes que eles começam a ir muito pra empresa, eu já começo a chamar atenção. E a sua casa, cara, como é que tá isso? Uma das primeiras coisas quando eu vou conversar com alguém, e aí, como é que tá na sua casa, como é que tá a sua família, como é que estão seus filhos e assim por diante. Porque isso é o que importa. O resto é ego, entende? Então é isso que mudou, pra ser bem sincero. Não foi nada sobre o profissional. Uhum. A ambição vem disso, de querer agradar o Senhor, de querer honrar o Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, e um casamento bem firmado na rocha que é Cristo. Incrível. E assim, a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Então assim, é isso. O trabalho vai ser a extensão de como tá seu lar, né? E, cara, você falou sobre... eu vou voltar aqui pro clube, mas você falou sobre ter uma esposa impulsionadora, né? E eu, esses dias, estava discutindo com a Bruna, né? Batendo papo ali, e a gente entrou nos assuntos financeiros, né? E eu lembro que eu falei, cara, aqui, né? Você enxerga uma saída? Ela falou, enxergo, você tem que ganhar mais dinheiro. Você tem que fazer mais dinheiro, né? Uhum. Quem ganha dinheiro é criança, você tem que fazer mais dinheiro. Posso fazer um adendo rapidinho? Tem homem que fala o seguinte: mulher é interesseira, mulher quer dinheiro. Sim, você que é frouxo, irmão. Sua mulher, ela tem que te cobrar de ganhar dinheiro. Ponto, e acabou. A mulher não tem obrigação. A mulher não tem obrigação de trabalhar. Ela trabalha se ela quiser. Mas você nasceu pra guerra e nasceu pra se esfolar e botar dinheiro na mesa e fazer a vida da sua esposa mais confortável. Ela quer gastar dinheiro. Obviamente que ela tem que ter a decência e a sabedoria de não destruir as finanças da casa. Obviamente. Mas você, como homem, você tem que honrar a sua mesa. Você tem que fazer a vida da sua esposa mais confortável. Esse papo, a mulher é interesseira? Tem. Realmente quem é realmente interesseira. Exatamente. Mas a sua mulher falar que ela quer mais dinheiro, ela quer ter uma vida mais confortável, só te impulsiona, cara. Só te impulsiona. Até porque a mulher sabe, o provérbio já vai falar que a mulher sabe, ela vai edificar o lar. Então assim, essa mulher, no caso que é a minha, que tá falando isso, e assim como outras mulheres são edificadoras, aqui ela só tá me impulsionando, que é o ponto que você falou de ter uma mulher que ela vai te empurrar, vai te alavancar, e não é que ela tá me cobrando pra eu ganhar mais dinheiro pra ela, pelo contrário, ela tá vendo que a gente tem oportunidade de crescer, de forçar, de agir, de ir pra cima, de empurrar. Então quando ela traz o fazer dinheiro, cara, assim, a solução é fazer mais dinheiro, faz muito sentido. Sim. A solução é fazer mais dinheiro, mas aqui a gente não pode esquecer, né, que o fazer dinheiro, o primeiro ministério é minha casa. Com certeza. Como que tá minha casa alinhada para que isso aconteça, né? E aqui a gente vem, cara, para exatamente sobre perfil ideal, assim, né? Hoje a gente já falou um pouco do que é o clube, que é essa essência cristã, uma essência familiar, uma essência de valor. Quem que é o cliente, assim? Quem são os empresários que estão dentro do clube? E por que essas pessoas... Elas passam por um crivo, assim. Tipo, por que você colocou isso como não uma catraca, mas um validador, por exemplo? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que, talvez você ia perguntar, o Hack Club não é pra todo mundo. Não é. Hack Club não tem tráfego. A gente não faz entre para o meu clube de Mastermind. Não tem isso. É indicação.
E eu vou caçando as pessoas que eu vejo que fazem sentido estar aqui dentro. O Hack Club, ele tem um filtro porque, como eu disse, muito da minha carreira foi construída em cima de uma reputação de confiança. Então, é um clube onde o foco principal não é fazer negócios. Fazer negócios é uma consequência. Qual que é o foco principal? Servir quem está dentro, quem está do seu lado. E aí, quando você entra, você acaba fazendo negócios. E eu não posso colocar qualquer pessoa dentro do clube para fazer negócio. Eu não posso colocar uma pessoa que o trabalho dela é ruim. Eu não posso colocar uma pessoa que ela não é de confiança. Eu não posso. Então eu simplesmente tenho um filtro, e esse filtro são princípios e valores. E os princípios do clube são: construa sua empresa sem destruir sua família, guiados por Deus, saúde para servir, e saúde mental é alavanca de crescimento. Então, se você acreditar nisso, você tem uma pequena chance de fazer parte. Por quê? Vai passar por um filtro, vai passar por uma entrevista comigo. Segundo, quando nós olhamos para entrar no clube, você não pode concordar 90% com os princípios e valores. Ou é 100% ou é 100%. 95% não serve, não entra, não vai para a próxima fase e é isso. Segundo ponto, tamanho e maturidade empresarial. Como assim? Você precisa ter mais de 10 pessoas na equipe e você precisa faturar mais de 2 milhões por ano. Ponto. Por quê? Porque tem pessoas ali no clube, o Rogério sabe, tem pessoas que faturam 2 milhões no ano e tem pessoas que faturam 150 milhões no ano. Você vai entrar num lugar onde as pessoas estão ali em mais de 25 nichos diferentes. Tem licitação, tem arquitetura, tem obra, tem transportes, tem indústria, tem varejo, tem marketplace. Cara, tem tudo. Tem tudo. E aí, se você não tiver um know-how ali pra trocar e falar a língua da galera e fazer negócio com a galera, você fica deslocado. Sim. Então, acreditar em princípios e valores, né? E estar ali dentro do range que a gente coloca ali pra fazer parte. Cara, tem até uma frase que eu ouvi recente, acredito que foi do Alfredo, não sei se é dele, mas eu ouvi dele, que normalmente em grupo de networking as pessoas são mais interesseiras que interessantes. Uhum. E aqui eu vejo essa ordem muito inversa, né? 100%. É muito mais interessante que interesseiro. As conversas, elas falam muito sobre os valores e menos... Obviamente os negócios são consequências dos valores, né? Mas assim, falam muito sobre valores. Então quando a gente se encontra, é sempre essa pergunta: e aí, como tá a família, como estão os filhos, como estão, né? Como estão as coisas? E eu vejo os valores muito dentro das pessoas que estão no clube, e isso acho que passa muito dessa entrevista, né? Hoje, das empresas que estão no clube, assim, o que você entende, né? Cara, assim, o que o clube agrega para um empresário, por exemplo, que fatura mais de 100 milhões por ano, que já tem uma indústria talvez estabelecida? Como que esse empresário bebe da fonte de tudo que o clube tem a oferecer? E até quem está começando, por exemplo. Show de bola, vamos lá. Primeiro de tudo, o empresário que ele entra no Hack Club, todos os meses ele tem um encontro comigo, em particular, eu e esse empresário. Ou, né, se tiver um sócio, eu com os 2 donos da empresa. E ali é uma conversa onde a gente começa pelo CPF. Quais são as suas dificuldades hoje como pessoa, como marido, como mãe e assim por diante, ou o que for. Falo isso porque a maioria das pessoas que estão ali dentro são casadas, têm filhos e assim por diante. Não é critério não, tá? Pelo amor de Deus. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente olha para isso, o empresário, quando ele entra, eu vou cuidar da saúde física e mental dele. E isso todo mundo precisa, independente do seu tamanho de empresa. Vou dar um exemplo. Tem conversas com empresários grandes que estão dentro do clube que a gente começa tratando a educação dele como pai, com os filhos, porque eu sou terapeuta. A minha especialidade é ansiedade de traumas e também trabalho bastante com performance. O terapeuta já completa 9 anos. Cuido da saúde mental dele, a educação dos filhos dele, a comunicação com a mulher dele e depois sobre a cultura da empresa dele. Porque a minha especialidade é cultura e crescimento. Em 1 hora, o empresário ele sai ali, todos os meses, né? Com uma conversa muito bem direcionada, sem papo furado, tá? E sem coisas impossíveis de serem executadas. E sem conselho tosco. Então ele sai ali pronto pra executar. Esse é o one-on-one que todo mundo precisa e agrega valor pra todo mundo. Quais são os outros diferenciais? Nós temos encontros. Nós temos encontros que são Open Company, por exemplo, que a gente vai dentro de uma empresa. A gente acabou de executar um hot seat bizarro
que eu arrisco a dizer que foi top 5 a nível Brasil. Você tava, Incrível. você viu. Foi um hot seat de 1h30 com dados, apresentação, com uma bancada especializada para quem estava apresentando. Eram donos de indústria sendo direcionados por 4 donos de indústrias com 20 empresários assistindo. 1h30 de quebra-pau, assim, com uma conversa de altíssimo nível. E quem tava assistindo, eu escutei de alguns membros, cara, eu saí dali assustado. Então não é aquele tipo hot seat. Deixa eu te dar um disclaimer Claro, aqui. Não, foi incrível, assim. Eu, há anos, né, tenho o prazer de estar em grandes empresas do país, vendo como as operações funcionam. E, cara, e essa conversa, esse hot seat foi incrível, porque para mim foi um grande aprendizado de ver o detalhe de como uma indústria opera. Porque a galera não assim, falou sobre temas, por exemplo, que não são tão latentes assim para mim. E ali, quem sabia menos, sabia muito. 3 milhões a mais que eu. Então, quem sabia menos, sabia muito. Foi incrível ouvir a turma ali, até quem levou, né? Quem tava ali apresentando, levou dados muito bem embasados. Foi uma aula de MBA, com certeza, a nível de qualquer faculdade americana. Assim. E pode falar, sendo bem, nem ousado, tá? A realidade foi melhor que Harvard, porque você vai pra Harvard pra estudar casos de empresas distantes, gigantescas, que na realidade de ninguém ali, mas obviamente você vai aprender. Ali foi no ao vivo, com a dor real, com o número aberto, planilha aberta, dados, até margem, tudo. Foi um negócio assim bem avançado. Incrível. Porque geralmente no mercado os hot seats são o quê? Rogério, qual que é a sua dor? Ah, minha dor é isso. Aí a galera fala meia dúzia de coisa ali e tal, não sei o quê, dá 10, 15 minutos, acabou. Pronto. Não, e até assim, os meninos, né? A empresa que abriu lá os dados, fica aqui o meu parabéns de novo, tá? Falei pra vocês pessoalmente, mas tem que ter as costas quentes para conseguir abrir todos os números sem vaidade nenhuma do jeito que vocês abriram, porque imagino que além da aula ali, vocês foram para apanharam algumas coisas, mas imagino que saíram dali com um grande aprendizado, então foi incrível. Então, continuando, né, a gente tem esses encontros, tem Open Company, tem Hot Seat, nós temos eventos em grandes empresas e nós temos ali o nosso grupo de WhatsApp, onde ali negócios acontecem. O Hack Club, pessoal, não é pra quem é vendedor. Ah, eu quero fechar negócio e tal, não sei o quê. Não. É pra quem sabe chegar, é pra quem sabe se relacionar, é pra quem sabe conversar. Nós estamos no meio do ano e nós já superamos, eu preciso contabilizar, nós superamos 500 mil em contrato fechado. 500 mil em contrato fechado. O que eu tô querendo dizer? E a gente, se bobear, tá quase batendo 1 milhão em contrato fechado nesse momento aqui no Hack Club. Mais de 25, 30 contratos ali que saíram, com certeza. Na verdade, por enquanto foram cerca de, eu vou chutar 16, 17 contratos fechados. Só que o que é interessante? Quando a gente olha para isso, tem muito grupo de network que é focado em vendas e que não chega nem perto disso. Não chega nem perto disso. A gente tem contrato dentro do Hack Club de contrato de compra de 220 mil reais. Tipo assim, um único contrato. Por isso que eu falei que extrapola 500 mil. Nós temos a transação e relacionamento entre os membros e nós temos como diferencial, por conta do filtro que é feito, pessoas com coração disposto a servir. Então, a pessoa... Vou te dar um exemplo de uma pessoa muito estratégica e interesseira da maneira certa. Fala até nome. Adriana, da PPG. A Adriana, a gente colocou ontem no grupo 3 membros. Ela não deu nem seja bem-vindo pro cara. Ela falou assim, temos clientes em comum. Por quê? Como assim? Aí eu fui ligar pra ela, falei assim, cara, eu já tava rachando o bico. Falei assim, pô, você não perde tempo. Ela falou assim, todos os grandes empresários que eu conheço, eles não perdem tempo. E outra, incrível. Eu estou ali pra fazer ele crescer. Se eu cresço, ele cresce também. Porque ela é a pessoa que chega assim, ó, Rogério, temos clientes em comum, esses daqui são os meus clientes, esses daqui são os meus fornecedores, alguém te interessa? Quero ver quem são os seus clientes fornecedores. Você consegue me indicar alguém? É desse nível assim, mas por quê? São pessoas filtradas, com índole, com caráter. E para fazer isso nesse nível de profundidade, precisa de confiança. Com certeza. Você precisa criar um ambiente de confiança. Então, qual que é o maior diferencial do Hack Club? As pessoas que estão ali, porque elas passaram por um filtro e elas possuem um coração de serviço. Ninguém ali tá pra se mostrar, pra se gabar, ó o tanto que eu faturo, ó o tanto que eu fiz. Não, nada disso. A gente tá ali pra servir uns aos outros. Então, o diferencial do Hack Club são os próprios membros. E assim, só para dar um exemplo, né? Eu tenho também clientes dentro do Hack Club.
um desses clientes eu não vejo a hora de ser cliente dele assim para ser meu mentor, porque é assim, um cara brilhante. Então, né, acho que é nesse nível, como que essa rede é tão forte que naturalmente gera um movimento, né? Acho que tem muito do filtro, do que as pessoas entram, do que elas são já instigadas, né, aos valores, aos objetivos, mas acho que naturalmente é uma rede que se movimenta, né? Então até uma coisa engraçada de quando no último evento a gente foi medir ali o volume de contratos realizados, o Gui começou falando, acho que são 8, são 10. Parabéns, batemos 10. Aí todo mundo foi falando, não, mas eu tenho com ele, só ali, por isso que eu falei 25, porque só ali foram mais uns 10, né? Do que já tinha 10, só ali foram mais 10. Então acho que assim, a rede ela vai se movimentando quando é uma rede forte. E tem uma coisa, tá? Tem gente que entra. Entrou no clube. Teve gente que no primeiro mês bateu quase que o dobro do valor do Hack Club no primeiro mês em um contrato fechado entre os membros. Cara, que incrível. Teve gente... eu não vou falar quem é a pessoa, mas esse contrato de 220 mil foi fechado com 60 dias dentro do clube. E o contrato do clube é de 1 ano. Que incrível. E aí? Tem alguns anos de Hack Club pago. Roy já deu faz tempo. Eu tava brincando ontem que a gente vai veicular um contrato vitalício com alguns. Assim, você me contou já pra quem que é o Hack Club. Agora eu quero saber pra quem não é. E se você já teve algum caso no clube que você, né, por algum momento essa pessoa foi até agradável na hora da entrevista e depois de um tempo você percebeu que ela não tinha os valores ideais aqui pro clube. Sim. Na verdade, o Hack Club... Polêmica essa, hein? Desculpa, polêmica, corte essa. O Hack Club, ele não é para pessoas interesseiras. Ele não é para pessoas que não acreditam nos nossos princípios e valores. Não é para pessoas que têm uma entrega ruim. E quando eu falo uma entrega ruim, vamos supor que você tem uma boutique de carnes. E a sua entrega é ruim. Carne de segunda, você não vai pôr ou se atrasa, carne vencida, o que for. É ruim. Pede uma coisa, manda outra. Por quê? Você vai fazer negócio com os membros. E eu sou a pessoa que eu pergunto. Pô, você comprou ou você vendeu? Comprei. Você recebeu? Sim. Pagou? Sim. Você comprou ou você vendeu? Vendi. Você entregou? Sim. Recebeu? Sim. É isso. Então, eu não ganho nada em cima de ninguém. Sempre falo pros membros. E futuramente nós teremos ali alguns contratos que vão render milhões. Não peço nada em cima. Então, o clube não é para pessoas interesseiras e que tem uma entrega ruim. Nós tivemos uma pessoa que saiu, mas por conta de vários membros que me ligaram falando sobre uma grande dúvida sobre a empresa da pessoa e dizendo que a entrega era ruim. Então, eu não tenho problema nenhum em me indispor com ninguém. Eu tenho um problema de prejudicar os meus clientes. Então, é basicamente isso. Então, quem tem uma entrega ruim, quem não bate princípios e valores, quem é interesseiro, não serve. Cara, e até um ponto legal aqui, né, que você muitas vezes, eu já cansei de ver isso, mas você endossa, pelo contrário, assim, você endossa muito o trabalho dos seus próprios clientes, né, então... Muito. Entrou, cara, almoçando, às vezes tem alguém que tá almoçando ali junto, tem talvez uma conexão importante, você é aquela pessoa que vai ligar na hora, vai conectar, vai fazer a ponte, independente se virar um negócio de R$1, não virar nada, ou virar um negócio de 10 milhões... Assim, o seu papel foi só fazer essa conexão, né? Acabou. Eu sou apaixonado por isso, na verdade. Você já viu isso acontecer ao vivo. E ontem aconteceu com a Ale, da Caixa Daisy. Tava lá com ele, assim. Aí, do nada... Ale, queremos você aqui, hein? Dia 30. Boa. E aí, o que acontece? Tava ontem lá com ele. Aí, bateu na minha cabeça. Matheus. Aí, eu liguei pro Lancieri. E aí, Má, como é que você tá? Cara, deixa eu te apresentar um cara aqui que você precisa conhecer. E aí o Matheus é um grande comprador de caixa, né? Sim. E o Ale vende caixa de papelão, uma indústria, né? Tem 2 empresas ali. E aí o Matheus falou assim, cara, nesse exato momento eu tô comprando caixa. Aí eu falei assim, então eu já vou passar o número do contato do comercial. Caramba. E aí você faz uma cotação, vou pedir pra eles te darem uma atenção e é sobre isso. Então é muito disso. Sou apaixonado por fazer... Eu vou falar uma coisa importante, tá? Se você tá assistindo isso, você tem interesse em entrar pro Hack Club, você tem que ser muito interessado em fazer com que o Hack Club cresça. Você tem que ser muito interessado em trazer clientes congruentes com os nossos princípios e valores para dentro. Ou seja, Guilherme, você tá me chamando para entrar e botar mais dinheiro no meu bolso, no seu bolso? Óbvio, porque eu quero colocar 1000 vezes mais no seu. Simples assim. Então, e não é sobre dinheiro, tá? É sobre as pessoas certas. Se fosse sobre dinheiro, aceitaria qualquer um.
né? A Esteira qualquer um rodava tráfego, ó, fazer imersão aqui, você entra. Não é assim que funciona. É que ninguém aqui é hipócrita de falar que ninguém quer crescer e faturar. Se você não quer isso, pelo amor de Deus, você não sei o que você está fazendo na sua vida empreendendo. Então, o grande objetivo que eu queria trazer aqui é que nós precisamos de pessoas que queiram que o clube cresça. Por quê? O maior beneficiado é você. Sim. Porque se entram pessoas, é porque essa pessoa é aprovada. Se entra pessoas, é porque essa pessoa ela vai ajudar. Se entra pessoa, é uma nova oportunidade de você fechar negócio. Então, todo mundo ganha. Então, entenda uma coisa, se o Hack Club cresce e ganha, o meu cliente ganha, simples assim. E deixa eu aproveitar, já que você falou do Ale e do Matheus, e fazer um pedido especial pra você aqui. Assim, né? O Ale, na profissão faixa preta, o Matheus um faixa azul que treina aí, eu um faixa roxa, você um faixa roxa. Quando é que a gente vai ter um club, a bolha do jiu-jitsu aí? Cara, você trouxe um ponto que você sempre comenta aí, e a gente... Você que é do jiu-jitsu aí, viu? E tá dentro dos princípios e valores. Você vem pra cá. Você vai curtir. Eu acho que agora dá pra gente fazer uma bagunça, porque o Ale é faixa preta, né? Uhum. Então acho que dá pra cuidar das crianças que somos nós, né? Então tem uma galera aí que sai na mão legal ali dentro do clube, e eu acho que dá pra gente jogar no colo do Ale pra ele orquestrar esse encontro aí, o BJJ HC. Exatamente, pra a bolha surgir, né, naturalmente. E assim, né, pegando o gancho aqui do jiu-jitsu também, você falou sobre o saúde para servir. Você falou SPS, não sei se todo mundo sabe o que é SPS, né? Mas conta um pouco mais, assim, do que é a essência do saúde para servir. Vem lá atrás, você com uma doença, você explica melhor, né, um pouco mais sobre isso. E aí, onde que puxa isso para um movimento que é bem latente, assim, no clube, né? Por isso que a gente brinca do jiu-jitsu, de colocar, né, cada vez mais esportes, né? Naturalmente. Conta um pouco mais do que é o SPS. Bom, o SPS é a sigla que resume e explica o que o Rogério acabou de falar, que é o saúde para servir. Saúde para servir também é um presente de Deus, são 2 presentes de Deus, né? Construir a sua empresa sem destruir sua família e saúde para servir. Então essa é a base do Hack Club. A base. Como que isso acontece? Com 15 anos eu descobri a doença de Crohn, inflamação do intestino grosso para intestino fino, e resumindo, pulando muitos anos ali para frente, eu aprendi que para eu ter qualidade de vida eu teria que ter uma alimentação regrada, sem o consumo de glúten, açúcar, álcool. As pessoas até perguntam, pô, você não bebe? Eu falei assim, cara, eu bebo vinho, mas tipo assim, é uma taça de 2 dedos 2 vezes no ano. Isso é o eu beber hoje, porque eu não posso, faz mal pra mim, mas eu gosto bastante. E em cima da parte da alimentação, sem açúcar, sem glúten, sem álcool, sem pimenta em excesso, fritura, industrializados. Então aí todo mundo pergunta, nossa, então o que você come? Né? Eu como tudo, como queijo, eu não tenho problema com queijo, eu como carne, frango, peixe, arroz, feijão, legumes, verdura, fruta, ponto, uma vida normal, tudo aquilo que vem da terra. E aí, eu entendi que se eu comer o que eu quero, então eu até falo pro Rogério, o Rogério falou assim, pô, você é disciplinado. Eu falei assim, cara, eu sou disciplinado por obrigação, porque se eu quiser comer o que eu quero, eu corro risco de vida, então o buraco é muito mais embaixo. Então não é uma questão, tipo assim, de ser disciplinado, é uma questão assim, ou você faz, eu não tenho muito pra onde correr. Então, eu falei pra minha esposa, quando ela me conheceu, que eu tinha doença de Crohn, só que ela nunca tinha visto a doença atacada. Até que teve uma vez que ela viu eu em posição fetal, assim, morrendo de dor, e eu olhei pro lado dela chorando, desabando de chorar, desesperada, porque ela não sabia o que fazia. E ali, eu nunca vou me esquecer disso, eu falei assim, cara, ou eu cuido da minha saúde da maneira certa, e quando eu falo da maneira certa, eu já tava fazendo certo, eu tava fazendo dieta, só que eu tinha que fazer uma dieta restrita. Então, eu ficava 1 mês sem comer glúten, 15 dias sem comer glúten. Não dava certo, eu tinha que excluir da minha vida. Então, eu já tô cerca de um ano e meio, por aí, sem açúcar e glúten, mais ou menos. Tipo assim, comer um pudim não existe, essas coisas assim, uma pizza sem glúten sim. E aí, o que acontece? Eu percebi que, quando eu cuido da minha saúde, eu sirvo melhor todo mundo. Simples assim. E aí veio o movimento saúde para servir. Então o objetivo, todo mundo fala assim, agora eu serei minha prioridade, agora eu vou cuidar de mim. Na verdade, você tem que ser a sua prioridade, sim, porque se você não cuida de você, você é chato, cara. Sabe pessoa chata? Você que não come bem, você que não treina, a probabilidade de você ser uma pessoa chata é alta. Por quê? Porque você vai entender o que eu tô falando. E se você ofendeu, depois te dou um abraço. Você vai ser uma pessoa mais cansada, estressada, com oscilação de humor, você vai dormir mal, você vai ter uma libido baixa, uma testosterona baixa.
Cara, você vai ter vários problemas de saúde e isso vai te colocar numa categoria de uma pessoa chata, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que vai procrastinar e assim por diante. Então, o que acontece? Se você cuida da sua saúde, você funciona melhor. Se você funciona melhor, tem um objetivo, ser melhor para quem está à sua volta. Porque se você não se cuida, talvez você seja a pessoa chata para todos que estão à sua volta. Então, é matemática, gente. Então, quem se ofende ainda precisa sair da infância. Então, a questão é a seguinte, cuide da sua saúde para servir o máximo de pessoas que você puder. Então, hoje eu cuido da minha saúde porque eu preciso honrar minha esposa, eu preciso honrar o meu filho, eu preciso honrar meus clientes, eu preciso honrar tudo que tá à minha volta. Simples assim. E aí nasceu saúde pra servir. Então tudo tem propósito. Incrível, assim, cara. E é um movimento que eu vejo, né? Que ele conecta muito com a sua essência, né? Que ele parte da sua essência pro clube, mas ele é... Cara, ele tá aí pra todo mundo. Que é exatamente o que você falou, assim. Você tem que cuidar de você para não ser uma má influência pro seu... Né? Porque no fim das contas, se a gente não tiver dormindo bem, não estiver comendo bem, não estiver se alimentando direito, não estiver fazendo todo o restante, que é o mínimo que tem que fazer treinando, a gente de fato vai ser uma pessoa chata. Eu partilho muito dessa opinião, porque no fim das contas eu percebo quando eu tô na maior oscilação de humor é quando acontece alguma dessas coisas. Quando eu como mal, quando eu durmo mal, e no fim das contas impacta tudo, né? Matemática. E aí, cara, eu já vou puxar pra mais uma pergunta aqui, que parte do saúde pra servir, mas é trazendo um novo momento seu de vida, né? Que começou talvez há um pouco mais de um ano, mais 9 meses agora mais latente, que é o Leleco, o famoso Léo, meu sobrinho lindo. Cara, voltando ao que mudou, assim, agora trazendo pra paternidade, o que mudou depois de ser pai? Tudo, né? Acho que talvez seja quase que a resposta de todo pai, né? Mas no lado ruim, gente, óbvio, sono. De resto, mais nada. Mais nada. Você também é pai, talvez você pode concordar ou discordar, mas só o sono que vai ficar defasado aí, tô nessa fase aí ainda, mas é aquela questão, você tá sempre cansado, porém nunca triste. Exatamente. Sempre feliz, sempre alegre, e te dá mais ambição, cara. Coloca mais uma cenoura atrás de você pra você correr mais, né? Então, é uma questão de... É um amor incondicional, onde te faz mais homem, te faz mais forte, te faz mais corajoso, e te faz mais dependente de Deus. Com certeza. Então, cada vez mais grato. Então, mudou tudo. Cara, essa paternidade é muito louca, né? Que eu também eu concordo contigo. Assim, a paternidade, depois que se torna pai, muda 100% de tudo. Não é que os percalços aí, a oscilação de sono, muitas vezes, né, você vai ter as preocupações do que é ter um bebê dentro de casa, mas no fim das contas, cara, quando você abre a porta, você escutar papai assim, né, pô, isso daí é a coisa mais incrível que tem no mundo. Então, nos dias tristes, talvez, né, abrir a porta e ver alguém correndo pra te abraçar, assim, recompensa tudo, né, então... 100%. O seu já tá na fase de correr, né? Daqui a pouco começando. O meu ele vem engatinhando. Daqui a pouco mas daqui a pouco tá começando. E, irmão, planos pra mais? Pra mais filhos? Eu quero, mas na verdade eu quero o que o Senhor quer. Então o que Ele quiser, eu tô dentro, e não tem essa de pensar duas vezes. Obviamente, se for pra uma questão de desejo humano, não seria o momento agora. Por uma questão de, a gente ainda tá com o sono destruído. Sim. A gente ainda tá encaixando o Léo na rotina. Então, quem sabe, num curto prazo aí, estaremos comemorando mais uma vez, se Deus permitir. E se Deus não quiser também, tá tudo certo, vamos pra cima. Falando de futuro já também, futuro do clube, né? Futuro do clube, como é que você imagina a evolução desse clube, né? Hoje o clube tem 60 membros. Ali no grupo, vamos colocar ali por volta, eu vou colocar ali 55 membros. Então a gente tem cerca de 55 empresários que estão ali dentro. 55 empresários, né? Quando você olha pra frente, assim, cara, o que você tem de ambição pro clube? E o próximo ponto é que nós já temos data, né, te falei, da nossa confraternização, que será nesse ano, que será no interior de São Paulo, num baita sítio de um membro do clube, né? A gente sempre vai fortalecer quem tá ali dentro, onde nós entregaremos prêmios como vinhos, bons vinhos, AirPods, perfume importado, mas trazendo ali algumas premiações específicas. Então, para quem, por exemplo, fechou mais contrato. Mas por quê? Para quem fechou mais contrato? Porque se a pessoa, a empresa, o empresário, fechou muitos contratos ali dentro, é porque é uma pessoa de confiança. Com certeza. Então a gente premia a confiança, não os contratos fechados, não o valor financeiro, a confiança. E eu fico muito grato e muito feliz com o crescimento de quem tá comprando, de quem tá vendendo, quem tá entregando e quem tá recebendo. E
nós faremos outras premiações que nós estamos ainda definindo os critérios, então é sempre gamificando, né, o jogo. E dos prêmios que eu mais quero é essa camiseta aqui, né? Assim, eu quero. Na verdade, essa daqui ganha uma dessa? Como construiu sua empresa sem destruir sua família, essa daqui foi uma camiseta teste que nós fizemos, mas amanhã ficarão prontas da cor da sua, né? Da cor da sua. Hack Club, construiu sua empresa sem destruir sua família. Então, todo membro que entra, recebe. E se cadastra no portal. A gente tem um portal interno, né? Que estamos alavancando ele. É um portal onde nós temos ali as negociações entre os membros, as aulas, o calendário, os próximos passos, tudo ali certinho ali pra galera acompanhar bonito. Quem fez essa camiseta? Quem fez essa camiseta tá dentro do clube também, é a Bastille. Então a Bastille também é fornecedora. Então é o quê? É uma indústria têxtil, também loja varejista. Então é sempre pegando a galera que tá dentro do clube. Então realmente tem uma variedade. O sítio é do dono de uma transportadora que tá dentro do clube. O AirPods é dono de um membro que tá dentro do clube. Esse escritório, de quem que é? Esse escritório também tá dentro do clube. Entende? Nós temos um ecossistema que realmente se ajuda e é extremamente útil. Cara, esse é o poder de uma rede forte, né? A rede forte, ela se retroalimenta. Você não precisa olhar pra fora se você tem gente dentro de confiança, você consegue te entregar um serviço de valor. Então, acho que essa é a essência, né? É parte dessa essência mesmo que o Gui coloca no clube. Eu, particularmente, né, cara, acho incrível, tô aprendendo muito com todo mundo que tá aqui dentro. Sempre é uma aula bater papo contigo. Com os membros, só as discussões ali que são geradas, o exemplo do Hot Seat para mim foi uma grande aula, e cara, é um prazer fazer parte do clube, é um prazer te acompanhar no dia a dia, é um prazer, e glorifico a Deus também por essa oportunidade de ser o host de um podcast incrível que visa falar do Senhor, falar de família, falar de empreendedorismo, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E para finalizar, eu queria que você trouxesse aqui recados finais. E depois dos recados finais, tenho 2 perguntas aqui para você, mas que você desse alguns recados, né, para os membros que já estão aqui. O que podem esperar, ainda mais do clube, para quem pensa em entrar num clube de negócio e acredita muito nos valores que a gente comentou aqui, qual o próximo passo, se vale a pena bater um papo contigo, e para quem talvez, né, tá te ouvindo agora, que esteja meio perdido, que tá uma empresa que tem uma cultura fraca, como que te aciona talvez no outro lado para aprender contigo, ver como implementar uma cultura mais forte na empresa? Vamos de trás para frente. Em relação à cultura, nós temos o Hack Club e a Hackeando. A Hackeando é uma consultoria de cultura organizacional. Então nós ajudamos você e a sua empresa a construir times congruentemente alinhados com seus princípios e valores. O que eu quero dizer? Você tem, provavelmente, né, ou deveria ter uma meta aí, um planejamento a ser entregue. Só que para esse planejamento ser alcançado, você precisa dos comportamentos e das mentalidades certas. Nós sabemos que nós temos alguns problemas hoje no mercado, como retenção de talentos. As pessoas são contratadas por serem boas e são desligadas por comportamento. A gente atua nisso. A colocar todo mundo na mesma página, com o mesmo comportamento e mentalidade olhando para o mesmo lugar. Comportamento e mentalidade que pertence a você, que é empresário. Não a minha mentalidade, não o meu querer, não a minha vontade. Pessoas na mesma página, congruentes com seus princípios e valores, seu jeito de trabalhar, o jeito de entregar, provavelmente tem a probabilidade de te entregar o planejamento que foi traçado ali. E nós também trabalhamos ativamente com a sua liderança. O Brasil está lotado de líderes que não são líderes, que não sabem ser líderes. Então nós tratamos a sua liderança, comunicação, postura, entregas, resultados e assim por diante. Até fazer parte e conduzir reunião de liderança a gente conduz se for necessário. Então é trazer ritmo, rotina, ritual para sua empresa. Então uma empresa sem cultura é uma empresa que não cresce. Na verdade toda empresa tem cultura. Uma cultura organizada, declarada, estrategicamente arquitetada. Basicamente isso. E o que é legal, só antes de você concluir, eu estou em algumas empresas também que, que são clientes do Gui, e eu sempre ouço, né, falando, essa pessoa é desse jeito, mas o Gui avaliou, é mais ou menos desse caminho aqui. Então sempre trazem um endosso também do que a cultura tá fazendo lá dentro, né? Total. Hack Club, se você quiser conhecer mais, você tem que, obviamente, se identificar com os princípios e valores e com o nosso range ali de mais de 2 milhões de faturamento ano, mais de 10 pessoas na equipe. A gente fala mais de 10 pessoas na equipe, que é o basal ali, porque tem pessoas que têm 250 colaboradores e depende, 80, 100, depende. Pequenos e médios empresários. E temos pequenos que são gigantescos, né? Muito, muito forte. Tem pequeno que é maior do que muita empresa grande. Questão de caixa e tudo mais, gestão, bizarro. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, guilhermeviana.a, não vou colocar nenhum link aqui não. Ou se tiver, ok, mas o foco é, me chama no Instagram, me chama no direct, guilhermeviana.a. Vai aparecer aqui abaixo o nosso arroba e tudo mais. E é isso, tem mais uma pergunta? E pro membro do clube, o que ele pode esperar? O membro do clube, ele pode sempre esperar
que eu traga, ele tem que me cobrar também, que eu traga novas pessoas e pessoas alinhadas com os princípios e valores, ou seja, as pessoas certas fazem do clube um ambiente cada vez melhor e maior. Então, o futuro é promissor, e o futuro, ele tem que ser, e ele será cada vez mais organizado, né, e com maiores oportunidades de negócio. Mas, obviamente, a gente não faz milagre, tá? Então, a gente dá o passe, mas também tem que fazer o gol. Então, a gente empurra ali para que você se movimente e você entra na dança. E agora, cara, pra fechar assim, vocês gostaram? Na verdade, vocês gostaram? Achei que foi legal, né? Foi legal aprender com o Gui aqui. A gente falou bastante do clube, mas falou bastante de cultura, família, paternidade, essência, valores. Então tem muita coisa que eu anotei aqui, que aprendi contigo. E essa é uma pergunta pessoal, tá? Que eu já tô com a caneta aqui preparado para anotar também, que é: como que a gente cria conexões verdadeiras que geram negócio, assim? E essa pergunta vai conectar com tudo o que a gente falou sobre ser interessante, não interesseiro. Como cada vez mais a gente busca criar relações verdadeiras, relações que a gente, obviamente, são comerciais, mas que a gente, cara, não é chato, né? Não é aquele cara que a gente fica empurrando sempre para uma venda, sem conexão nenhuma. Como que conexões naturais, que é o famoso networking que as pessoas falam, mas eu acredito que o networking não é só você fazer uma relação com uma pessoa, é de fato construir e gerar valor na vida dela e ela conseguir gerar na sua. Na sua opinião, como que constrói essa relação verdadeira? E muito direto ao ponto, você não vai precisar comprar nenhum curso de como fazer network. Vou te falar na prática como eu faço isso de uma maneira muito simples. O Rogério sabe como é que eu faço, já viu eu fazendo. É basicamente o seguinte: conheci o Rogério hoje, só preciso de 1 minuto, saber quem é ele, o que ele faz, qual que é a dor dele. Putz, eu sou o Rogério, eu tenho o Octógono, é uma empresa que a gente alavanca e senioriza o setor de marketing da sua empresa, que já tem um setor de marketing, já sabe para onde está indo, não está satisfeito com os resultados e assim por diante, XPTO, ABCD. Rogério, qual que é a sua dor hoje? É aquisição de clientes, é aumentar o faturamento, é pessoas, é o quê? Ele vai lá e me fala assim: o meu problema é aumentar a minha cartela de clientes, eu quero crescer. Faz assim: show, muito bom. Quem é o seu público? Aí o Rogério, é empresário XPTO. Na minha cabeça já tá correndo toda a minha agenda de contatos. Já tá correndo ali pelos corredores. E aí, quando eu bato em alguém, 1, 2, 3 pessoas, às vezes, na hora, na frente do Rogério, eu falo assim: peraí, me dá um momentinho, deixa eu só fazer a ligação. Eu ligo pra pessoa que é o público ideal dele e falo o seguinte: doutor, preciso te apresentar uma pessoa que provavelmente vai resolver o seu problema. Você não tá com problema XPTO, ABCD? Perfeito, tô com a resposta aqui na minha frente. Vou te passar o contato, dá atenção pra ele e vai falar contigo. Ponto. Não é assim ou não? É assim, com certeza. Ponto. E tem o segundo ponto, que é o seguinte: eu faço isso, viro as costas e não espero nada da pessoa. É aí que tá o segredo. Essa é a verdadeira tradução de você ser interessante e não interesseiro. Eu entendo a dor, entendo o que a pessoa faz, vejo se na minha cabeça eu tenho alguém que eu posso ajudar. Se eu não tiver alguém que eu possa ajudar, eu vou contribuir com o meu conhecimento, não vou cobrar por isso, vou fazer a ponte e vou virar as costas. Em algum momento ele me procura. E se não procurar, tá tudo certo também. Faz parte e vamos pra cima. Então, networking, traduzindo, ser interessante sem ser interesseiro, do meu jeito, é assim que eu faço. Incrível, irmão. E a última pra fechar seu Instagram, cara. Seu Instagram bombado, milhões e milhões de seguidores, Brasil inteiro te seguindo, o mundo te seguindo, você tem a oportunidade de postar um story. Qual é a mensagem que vai estar lá? A mesma mensagem de sempre: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Ponto. Não tem outra mensagem. Não tem outra. Você vai divulgar o REC. Até me arrepio. Quem já assistiu outro podcast, eu sempre falo a mesma resposta. Vai divulgar o REC Club? Que REC Club o quê, rapaz? Se toca. Tem que divulgar a palavra que salva. Amém. O autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por mim e por você, aquele que salva a sua casa, aquele que cura a sua casa, aquele que curou a minha vida. Gui, eu não concordo nada disso. Fecha a tela, vai embora. Tá tudo certo, Jesus te ama, eu também. Amém, irmão. Pô, que legal. Muito legal bater esse papo contigo. Apesar das nossas conversas, né, diárias, semanais, serem muito longas, mas tem coisa que eu descobri aqui que eu ainda não conhecia, não sabia. Para mim, como membro, né, um prazer estar dentro do clube, conhecer tanta gente incrível, estar muito mais próximo de você também, né, no dia a dia. E é isso. Deixo os minutos finais aí para se quiser dar algum recado para a turma, algum outro ponto. Mas do meu lado, acho que era isso. Espero que você de casa tenha gostado, você que é membro, você que ainda não é, tenha gostado.
Você que é membro, o convite também vai chegar aí já, então fica ligado, se cadastre lá no portal, porque o portal vai ser o nosso grande hub ali de ações, onde vão estar os próximos eventos, as premiações, onde você pode ganhar uma camisa tão linda quanto essa feita pela Batile, e com certeza ali que a gente vai publicar todos os episódios que você está assistindo aqui, todos os episódios que ainda estão por vir, e vão ser compartilhados aí para toda a sua rede, espero, né? Eu só preciso reforçar, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu dou a minha vida por essa palavra. Não é brincadeira. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É só ele, tá? Essa é a minha opinião. E é sobre isso. E é o melhor que eu posso te entregar. E não se esqueça, construa sua empresa sem destruir sua família. Nos acompanhe. Valeu, até o próximo Hack Club Podcast.